Se você ficar, eu tenho certeza, você vai ouvir uma palavra que vem diretamente do céu. Quem achou diz amém. Diz assim o texto: então disse Deus, o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Pode sentar, por favor. Aleluia. Meditando nesta palavra eu fiz algumas perguntas ao Senhor. Por que Deus colocou uma espada para guardar o caminho da árvore da vida? Mas não era uma espada qualquer, era uma espada inflamada, uma espada de fogo. E o que levou Deus a proteger o caminho da vida eterna foi a desobediência que Adão e Eva cometeram dentro do jardim. E essa desobediência, irmãos, trouxe para nós problemas que nós estamos colhendo os frutos até hoje. Pois não há homens, super-homens, nem mulheres maravilhas que consiga vencer uma tentação se ele não estiver debaixo primeiro da obediência da palavra de Deus. Que não viver uma vida de oração, de consagração, que não viva diante do temor do Senhor. Quando Adão e Eva recebem do Senhor uma única ordem, um único mandamento, que era para não comer do fruto que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, este ou esta esqueceu-se do mandamento. E nós erramos o alvo, porque pecado se chama hamartia, errar o alvo. E quando nós erramos o alvo, é porque nós esquecemos do mandamento de Deus, esquecemos de atentar para a palavra do Senhor, porque Deus nos deu ordens e mandamentos para que nós cumpramos. E se nós não cumprirmos o mandamento do Senhor, nós vamos estar a todo tempo distante de Deus. Quando ambos pecam, eles se escondem de Deus, mas Deus sempre falava com Adão e chamava o seu nome na viração do dia. Porém, naquele dia, eles se esconderam ambos, tentaram de alguma forma esconder as suas vergonhas, porque o pecado é isso que ele faz conosco. Ele mostra a nossa vergonha para o mundo, ele descortina toda a nossa imoralidade e nos coloca envergonhados diante de um Deus santo, poderoso, irrepreensível e glorioso. Mas as folhas caem, elas secam, elas se murcham e caem. Então Deus falou para Adão: Adão, comeste tu da árvore que eu te ordenei, do fruto dela, para que não comesse? A mulher que me deu, ela me deu o fruto e eu comi. A serpente me enganou. E a serpente olhou para trás e falou: agora não tem mais ninguém. Sobrou para ela. E Deus começa agora a amaldiçoar. Maldição para Adão: a terra que tu hoje planta, lavra, tu colherás cardos e espinhos, e com o suor do teu rosto comerás o teu pão. A mulher: multiplicarei grandemente a tua conceição, e tu darás filho. E a serpente, ela foi
amaldiçoada para comer pó durante toda a sua existência. E Deus disse que da semente da mulher, a tua semente eu colocarei inimizade contra a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Adão e Eva ouvem esta profecia da parte da boca de Deus, dizendo que da semente da mulher, este que viria, ele pisaria a cabeça da serpente, e essa morderia o seu calcanhar. Adão e Eva olharam aquilo como um caminho que poderiam levá-los de volta para o jardim. Ambos agora expulsos, colhendo os frutos da desobediência, suor, cansaço, tristeza, fadiga, longe de Deus. E o texto diz que Adão conheceu Eva e deu a eles à luz um filho chamado Caim. E Caim quer dizer aquisição, Caim quer dizer lança, lâmina. E por que Deus permitiu que o nome de Caim tivesse esse significado? Porque os nomes, eles são de muita importância na Bíblia. Eles não estão lá por acaso. Todos têm um significado. O tempo passa e Deus dá mais um filho para eles, e eles colocaram Abel. Abel quer dizer vapor, fumaça, nevoeiro, névoa. Observe, irmãos, que há uma diferença de um nome para com o outro. Porque como Caim, ele era o primogênito, Caim era aquele filho em que Adão e Eva colocaram sobre ele a esperança do retorno ao jardim. Porque quando Caim nasce, eles se lembraram da profecia que da semente da mulher haveria de nascer um que pisaria a cabeça da serpente. E eles olharam para Caim e pensaram: este é o menino, é este. E começaram a tratar Caim com toda a pompa. Caim foi tratado como um menino, não me toques, não me redes. Aquele menino que o pai dá tudo para ele, tudo que ele precisa. A profissão do pai ele ensinou para Caim, mas não ensinou para Abel. Caim também era lavrador, Abel era cuidador de ovelhas. Uma profissão mais árdua, mais dura, mais difícil, mas o privilégio era dado para Caim. E Caim cresceu debaixo daquela tutela de um filho totalmente abraçado pelo pai, enquanto o outro era rejeitado. Mas Deus, irmão, não tem queridinho e nem queridinha. Deus não tem o melhor ou a melhor. Como a irmã disse, para Deus nós somos todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Tem pessoas que não estão acostumadas a ouvir um não de Deus. Um não. E um dia brotou no coração de Adão e Eva apresentarem ao Senhor uma oferta. Era o primeiro culto, era o primeiro momento que o homem voltaria a se apresentar diante de Deus. Porém Adão e Eva não foram. Era para ser um culto da família. Adão, Eva, Caim e Abel, todos eles se apresentando diante do Senhor, oferecendo uma oferta, um sacrifício, para que Deus recebesse. Mas Adão e Eva não foram no culto, mandaram os filhos. Foi um culto de mocidade e não um culto da família. Sabe por que eles não foram no culto? Porque o pecado faz nós nos escondermos de Deus. Quando nós pecamos, nós não conseguimos dobrar o nosso joelho para falar com o nosso Deus. Quando nós erramos, nós nos escondemos da face de Deus. Quando cometemos coisas erradas, Deus é a única pessoa no mundo, no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, que não queremos ver e nem falar. Porque
porque o pecado nos afasta dele. Caim, Abel foram, os pais não foram, porque para eles aquele momento não era a hora, mas cometeram um erro gravíssimo em dividir a família. Ambos foram, cada um com a sua primazia, porque Caim era um exímio lavrador, conhecia muito bem da terra, aprendeu com o pai, um homem cheio de sabedoria, conhecimento, um homem que deu nome a todas as alimárias que havia na terra. Tudo que Deus criou, deu poder para Adão dar o nome. Então Adão era um exímio lavrador, um grande agricultor. Não houve homem melhor do que este para lavrar a terra e cuidar dos seus frutos, como era Adão. Então ele passou este ofício para Caim, e Caim se tornou também um lavrador tal qual como o pai. Ele sabia muito bem que Deus se agradaria das primícias, porque Deus, Ele ama primícias. Deus gosta de primícias. Deus tem prazer em primícias. Ele gosta que nós colocamos sempre Ele em primeiro lugar na nossa vida. Ele tem que ser o número 1. E Ele tem que ter também o último, porque Ele é o primeiro e o último. Ele é o princípio e o fim. Começamos com Ele e terminamos com Ele. Apresentaram-se ali agora Abel. Abel levou o melhor das ovelhas, junto com a sua gordura. As ofertas eram aprazíveis, as ofertas eram boas, eram agradáveis. Há os que dizem que a oferta de Caim, ele levou as coisas podres. Não, Caim não fez isso, porque Deus, ele não olha para a oferta, mas para o ofertante. O coração de Caim já era maligno. Caim já havia dado o seu caráter, toda a sua personalidade, já tinha sido dominada pelo diabo. E quando eles ambos se apresentam, o Senhor desce. O Senhor desce. E ao descer, a Bíblia diz: e atentou e não atentou o Senhor para Caim e para a sua oferta, mas atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Quando Caim, ele percebe que Deus rejeita a sua oferta, Caim, como menino birrado, como menino que é tratado sem a mãe corrigir ele, sem o pai chamar a atenção dele, ou se alguém fala alguma coisa para o filho desse irmão e dessa irmã na igreja, fica toda ela brigando com todo mundo, mas o seu filho dá trabalho na igreja. E Caim, quando viu que Deus não aceitou ele e nem a sua oferta, ficou resmungando, ficou reclamando. E Deus olhou para Caim e disse: por que estás assim irado, Caim? Por que você está assim? Caim, o pecado, ele jaz à porta, e o desejo dele é para você. Se você permitir, ele te dominará. Mas se você rejeitar, haverá salvação para você. Deus estava dando uma oportunidade para que Caim mudasse todo o seu caráter naquele momento, porque Deus, ele é Deus de oportunidade. Deus é Deus que sempre prepara para nós um caminho para nos aproximar dele. E o momento daquele culto era o melhor momento para que Caim se arrependesse do seu pecado, tirasse toda a maldade que Satanás já havia colocado no seu coração, e Caim se voltaria para o Senhor. Mas ele não deu ouvido a Deus. O Senhor dá oportunidade para você, irmão. Ele dá oportunidade para você, irmão. Ele está vendo. Foram para a sua casa. Como é que foi o culto, meus filhos? Foi uma bênção. Abel, oh, Deus recebeu o meu louvor, Pai. Caim com a cara murcha, Caim com aquela cara desse tamanho. O que aconteceu, Caim? Deus não me quis, Pai. O Senhor me rejeitou. Ele ainda falou para mim me converter. Falou para mim me converter, porque se o pecado estava ali, ó. Ele falou para mim não atentar para o pecado, mas eu atentei para o pecado.
o tempo passou e cumpriu-se a profecia dos nomes na vida de Caim e na vida de Abel. Porque quando colocam o nome de Caim e de Abel, eles estão mostrando o que haveria de acontecer com ambos os filhos, porque a nossa vida, aquilo que nós falamos, profetizamos, é uma profecia que irá acontecer. Cuidado com as tuas palavras. Foram ambos agora para o campo. Caim, cheio de inveja, de ódio, matou Abel. E cumpriu-se a profecia do nome de Abel. Porque nevoeiro, vapor, fumaça, fala de brevidade, de uma coisa efêmera, que tem pouca duração. Olha para a fumaça que sobe do arroz quando você está cozinhando, ela desaparece rapidamente. Olha para uma fumaça que sobe e com pouco tempo ela é espalhada pelo vento. Olha para o nevoeiro, que com o vento ele desaparece. Assim foi a vida de Abel. Abel morreu muito cedo, porque os pais não deram o valor ao menino que era merecido. Alguém que sentiu toda a rejeição do pai, alguém que recebeu do pai e da mãe o desprezo, mas o Senhor era com ele, porque ele entendeu muito bem as palavras que o pai dele falou para ele. Vocês querem ir embora ou quer que eu termine? O tempo passa, eles esperam de alguma forma que apareça alguém que vai pisar na tal da cabeça dessa serpente. Alguém tem que pisar, alguém tem que tirar o pecado, tem que tirar a iniquidade, tem que haver alguém. O texto de Salmos capítulo 22, quando o salmista ele fala acerca do sofrimento do Messias, lá no versículo 20, o salmista ele fala uma coisa muito interessante acerca da espada do jardim do Éden. Ele diz lá: livra a minha alma da espada, e a minha predileta da força do cão. Mas por que o Messias iria morrer por aquela espada? Por que a espada do Éden mataria Jesus? Era justamente porque era aquela espada que estava guardando o caminho para a vida eterna. Porque se ela estivesse lá, nós jamais iríamos ter acesso ao fruto da árvore da vida. Jamais. O tempo passa e chegamos lá no livro do profeta Zacarias. Zacarias no capítulo 13, no versículo 7, ele diz: ó espada, fere o meu pastor, fere o pastor, e as minhas ovelhas, elas se dispersarão. Ainda em Lucas capítulo de número 2, no versículo 37, quando Maria e José vão levar o menino Jesus para ser apresentado ao 8º dia, quando Simeão ele pega Jesus nos braços, ele diz: Senhor, agora tu podes despedir o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação. E ele diz mais: uma espada transpassará a tua alma. Ele estava profetizando e Maria ficou olhando aquilo, observando que palavras são essas que está sendo falado acerca deste menino, qual é o mistério que há sobre eles. Eles não entenderam, apesar de Deus ter falado com ele, falado com Maria, apesar de ter dado testemunho para José, mas eles ainda não entenderam que quando Deus ele tem um projeto na vida de alguém, vai se cumprir, ou com morte ou com vida. Tinha uma irmã chamada Mirtes. Mirtes, uma mulher de Deus, casou-se, ambos iam para a igreja, adoravam a Deus. Passou o primeiro ano, o segundo ano, nada de filhos. Foram fazer exames médicos. O marido constatou que o marido tinha a quantidade de espermatozoide necessária no sêmen para gerar filhos, mas a mulher não tinha.
fez todo o tratamento e por último ela tentou fazer uma inseminação artificial, mas o Senhor não deu para ela fruto. E o médico disse para ela: olha, tudo que entrar nesse seu ventre aí, o Mirtes, não vai vingar, não adianta, não vai vingar, você é seca. Passaram-se 10 anos do casamento e ambos foram para uma vigília. Chegando lá, uma irmã saiu do altar e foi até Mirtes e disse: olha, ainda este ano você vai abraçar um filho e será uma menina, e o nome desta menina vai ser Miriam. Coloque o nome que eu estou dando. 9 meses passou, Miriam nasceu. Miriam cresceu, aprendeu a ler, a escrever, e não tinha um dia que Miriam ela não fazia o seu devocional com o Senhor. Todo dia antes de ir para a mesa do café, Miriam dobrava o joelho, pegava a sua Bíblia, falava com Deus, e era assim todos os dias. Quando Miriam faz 14 anos, começam a aparecer manchas no corpo de Miriam, e uma fraqueza que ela achava incomum. Aí levaram no médico e foi dado o diagnóstico: Miriam estava com leucemia. E começou-se agora na igreja aquela campanha, pastor orando, consagrando dia e noite, a irmã Mirtes orando junto com o marido. Essa luta durou 1 ano, 14 meses, 1 ano e 2 meses, e Deus levou Miriam. Até o momento do enterro estava tudo bem, os irmãos, o pastor, a família consolando, pondo a mão, palavras de ânimo, de fortalecimento, de consolo. Mas quando foram para casa, o marido e a mulher, que chegaram do portão para dentro, a depressão chegou, a angústia chegou, o choro chegou, a tristeza chegou, inconsolável ambos. Mirtes começa agora a amaldiçoar a Deus: Senhor, por que o Senhor me deu? Por que me deu? Para tirar de mim? Não vou mais na igreja, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de bênção, de profecia, não quero saber mais de nada. Pastor não vem na minha casa, não vou receber ninguém, não quero mais nada com Deus. Começou a beber, começou a ir para as festas, a vida mudou. Aí um dia que ela foi para uma festa sozinha, o marido ficou em casa, Mirtes vem dirigindo o seu carro, até que ela sente um impacto muito forte. É a única coisa que ela lembrou. E quando ela abriu os olhos, ela bateu o carro, quando ela abriu os olhos, ela estava dentro da igreja onde ela congregava. Ela disse que ela vinha entrando pelo corredor da igreja, não tinha jovens, não tinha irmãos, não tinha irmã, o púlpito estava vazio, e ela sentou bem aqui onde está o Claudinei, na primeira cadeira. E ela de costas, ela percebeu que uma luz muito forte resplandeceu aquele lugar. E alguém veio e colocou a mão no ombro dela e disse: Mirtes, eu não preciso nem falar quem eu sou, mas Mirtes, por que você está brava comigo? Por que você me amaldiçoa, blasfema contra mim? Porventura não sou eu Deus, que faço o que eu quero, que dou vida e tiro vida a hora que eu quero? Não se preocupe, Mirtes, Miriam está comigo. Miriam é uma joia que eu quis para mim. Eu quis Miriam para mim. Mas Senhor, como vai ser a minha vida e do meu marido sem Miriam? Irmãos, é triste. E o Senhor falou para ela: você está no estado em que os homens chamam de coma, e faz 30 dias que você está neste lugar. Não se preocupe, Mirtes, eu estou colocando dentro do teu ventre 2 frutos. A voz sumiu.
Mirtes abriu os olhos. A junta médica não entendeu como que aquela mulher conseguiu sobreviver sem nenhum trauma e manter o filho dentro do seu ventre naquele momento. Quando ela acorda, a junta acorda de um lado para o outro. Mirtes acorda como se não tivesse acontecido nada. 30 dias em coma. Meu irmão, nós não podemos questionar o que Deus faz na nossa vida. O que Ele tira, o que Ele coloca, depende dEle. Se Ele levar o teu pai, a tua mãe, o teu filho, a tua filha, a minha esposa, as minhas filhas, não importa. Não importa. Não importa. Ele deu 2 para ela. Porque o que Deus estava fazendo naquele momento, ela não entendeu. Mas ela entendeu depois que Ele é o dono da vida. Ninguém entendeu porque Caim matou Abel, mas há propósito naquilo que Deus Ele faz. Quando Jesus Ele está ali na cruz do Calvário, de braços abertos ali, Ele dá o seu último suspiro e diz: Pai, está consumado. Naquele exato momento, aquela espada inflamada que está no caminho da árvore da vida, é inflamada porque ela tem um fogo, que é o mesmo fogo que quando Isaías no capítulo 6, ele diz que os serafins voou e trouxe na tenaz uma brasa que tocou nos seus lábios e purificou o seu pecado e tirou a sua iniquidade. É o mesmo fogo, é o mesmo fogo que João Batista disse que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É o mesmo fogo que está nos candelabros, nas 7 lâmpadas. É o mesmo fogo, irmãos, que está lá quando Nadab e Abiú foram entregar um fogo estranho, eles morreram, porque é o mesmo fogo que está no altar do holocausto, é o mesmo fogo que está nas 7 lâmpadas, é o mesmo fogo, porque é o fogo purificador. Porque quando fala de espada, fala de juízo. Quando Jesus Ele morre, Ele diz: está consumado. A espada vem. Todo o meu pecado, todo o seu pecado, todo o nosso pecado cai sobre Jesus. E Ele não podia ter um corpo impuro. Era necessário purificação naquele momento, porque Ele precisava se apresentar a Deus, porque foi um inocente preocupado. Então a espada, na hora que penetra a sua alma, automaticamente já é totalmente purificado, e Ele está pronto para descer até as partes mais baixas, lá no Hades, junto com aquele homem que diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Agora imagine aquela cena. Salmo 24. Levantai, ó portas eternas, as vossas cabeças. Levantai, porque está vindo o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória. Os querubins que estavam na porta do jardim do Éden, que são anjos guardiões, quando eles veem Jesus vindo à frente com a multidão da igreja, a Bíblia diz que eles têm que levantar a cabeça, porque eles estão acima do propiciatório, com a cabeça baixa assim, e com as suas asas estendidas. Eles não levantam a cabeça, porque portas não têm cabeça, mas os querubins, eles são as portas eternas, que estão guardando o caminho para a árvore da vida. Quando Jesus Ele vem, eles levantam a cabeça, olham para o Messias, Ele faz aspersão pelo teu sangue, porque era isso que o sumo sacerdote fazia. Quando iria fazer expiação por toda a nação, ele aspergia o sangue entre os querubins, e Deus se manifestava com a tua presença. A glória tomava conta do lugar santíssimo. O Senhor se manifestava. Israel tinha os seus pecados perdoados, a nação era liberta, convertido, e o nome do Senhor era glorificado, e ele é júbilo, mas júbilo que é levado para a festa dos tabernáculos. Tudo isso, irmãos, foi o que Jesus fez por nós. Foi o que Ele fez por mim, foi o que Ele fez por você. Porque não era Caim, não era Moisés, não era Abel, não era Enoque, não era ninguém, era Jesus, o único que podia cumprir, que Ele pisaria a cabeça da serpente, somente Ele, porque foi Ele que não pecou, para nos dar vida eterna, como diz lá no Apocalipse 22 e
14. Bem-aventurado os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque eles terão direito à árvore da vida. Está chegando o dia, irmão e irmã, de nós comermos do fruto da árvore da vida, e a vida eterna vai chegar a todos quantos receberem Jesus como Salvador, abandonarem o seu pecado, entregarem a sua vida em espírito, alma e corpo a Deus, para serem eleitos do Senhor de eternidade a eternidade. Bate palma para Jesus. Deus abençoe.